Vamos continuar aqui com a resolução das questões do concurso para o Corpo de Engenheiros da Marinha, com a questão 1 da prova amarela do ano de 2020, que era uma questão de eletromagnetismo. E a questão dizia o seguinte: seja I de T a corrente em amperes no circuito elétrico em série RLC. Ele pede para encontrar a carga Qzinho de T em coulombs sobre o capacitor, quando a indutância é igual a 0,25 henries, a resistência é igual a 1 ohm e a capacitância é igual a 0,1 farad. Além disso, ele fala que E de T é igual a 0 volts, Q em 0 é igual a Q0 coulombs e I em 0 é igual a 0 amperes. E pede para a gente assinalar a opção correta. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer para resolver essa questão? A gente vai desenhar o circuito que ele está citando, certo? Ele fala de um circuito RLC em série, então a gente vai ter aqui um circuito RLC em série conectado a uma fonte de tensão. Ele diz que a corrente que percorre esse circuito é a corrente I de T, certo? E fala numa tensão que seria a tensão E de T, que só pode ser a tensão dessa fonte. O que a gente sabe? Se esse circuito ele é percorrido por essa corrente I de T, que é a mesma corrente que passa pelo resistor, pelo indutor e pelo capacitor, a gente sabe que essa corrente vai gerar quedas de tensão, vai gerar diferenças de potencial nesses três elementos do circuito. Então a gente pode desenhar para os três elementos, aqui VR de T, aqui VL de T e aqui VC de T. São tensões que vão variar com o tempo, assim como a corrente e a tensão dessa fonte de alimentação. Bom, e agora que a gente já desenhou esse circuito, a gente vai começar a analisar ele. Primeiro a gente vai ver o seguinte: só existe uma corrente que percorre esse circuito, certo? Então não faz sentido a gente fazer uma análise pela lei de Kirchhoff para as correntes, né? Pela lei dos nós. Faz sentido, então, a gente utilizar aqui a lei das malhas, a lei de Kirchhoff para as tensões. O que a gente sabe? Que percorrendo esse circuito nesse sentido horário aqui, a gente vai ter que E de T igual a VR de T mais VL de T mais VC de T. A gente pode notar que E de T é a única coisa dessa equação, é o único valor dessa equação, o único elemento dessa equação que aparece no enunciado da questão. Então, VR de T, VL de T e VC de T passam a ser nossos problemas, certo? São coisas que nós criamos, então nós temos que nos livrar desses elementos, desses valores, para resolver a questão. De que maneira a gente pode fazer isso? A gente pode pegar e usar as equações dos elementos desse circuito. Certo? A gente vai ter aqui a equação do resistor, certo? Que diz que VR de T igual a R vezes I de T. A gente vai ter aqui a equação do capacitor, que diz que I de T é igual a C dVc de T dt. E VL de T igual a L dI de T dt, ou seja, a equação do indutor. A gente tem, então, essas três equações dos três elementos desse circuito. E a gente tem aqui aparecendo justamente aqueles três elementos que a gente colocou ali, né? Aqueles três problemas, vamos dizer assim, que a gente criou para o circuito. A gente sabe que o que ele está pedindo na questão não é nem a tensão, nem a corrente. Qual é a variável de interesse? O que a gente está buscando nessa questão? A gente está buscando a carga no capacitor. A gente está buscando um determinado Q de T. Agora vamos lá. Com o que a gente pode relacionar essa carga Q de T? Essa carga Q de T ela pode ser relacionada com a corrente que atravessa o capacitor através dessa fórmula. I de T igual a dQ de T dt, certo? Aqui o que a gente faz? Aqui aparece pela primeira vez a nossa variável de interesse, que é a carga, e a gente está relacionando ela com a corrente, que é também uma variável que aparece nessas três equações. Isso quer dizer que agora a gente pode pegar e substituir a corrente I de T nessas três equações para relacionar as tensões, certo? Que vieram daquela primeira equação que a gente tem aqui. A gente pode relacionar as tensões diretamente com a carga no capacitor, certo? Substituindo, então, I de T nessas três equações,
a gente vai ter, para a primeira equação, que VR de t igual a R dq dt. Para a segunda equação, a gente tem que fazer um pequeno ajuste, né, já que ali aparece um dvc de t, mas a gente pode relacionar a tensão VC de t como sendo Q sobre C. A gente faz uma pequena integração, uma coisa simples. E, para a última equação, VL de t igual a L d2Q dt2. Então, agora a gente tem as três tensões que aparecem naquela equação que a gente encontrou lá na lei das malhas, relacionadas com a nossa variável de interesse. Substituindo essas três tensões naquela primeira equação, a gente vai ter que E de t é igual a R dq dt, mais L d2Q dt2, mais Q sobre C. A gente percebe aí que agora, de variável, a gente só tem a tensão, que ele dá no enunciado, e a carga, que é a nossa variável de interesse. Com relação à nossa variável de interesse, o que essa equação que está aí é? Ela é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Então, o que a gente vai fazer agora é resolver essa EDO de segunda ordem. Bom, para resolver essa EDO de segunda ordem, a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir os valores que são dados no enunciado, tanto para o E de t, quanto para o R, para o L e para o C. E por uma questão de facilidade na hora de escrever, a gente vai alterar um pouco a notação que a gente está usando. Em vez de usar dq, dt, d2q, dt2, a gente vai usar q' e q duas linhas. Então, substituindo aqueles valores dados no enunciado nessa EDO que a gente encontrou e reorganizando a EDO, a gente chega nessa equação aqui. Q duas linhas mais 4Q' mais 40Q igual a zero. Isso nos dá uma equação característica que vai ser R ao quadrado mais 4R mais 40 igual a zero. Resolvendo essa equação característica, a gente vai encontrar que R é igual a menos 2 mais ou menos 6i. Então, a gente vai ter aqui uma EDO de segunda ordem que tem duas raízes com parte complexa diferente de zero, certo? Com parte imaginária, perdão, diferente de zero. E a gente sabe que a solução dessa EDO, então, vai ter o seguinte formato. Ela vai ser Q de t, que é a nossa variável de interesse, vai ser igual a E elevado a menos 2t, que é justamente essa parte real aqui, multiplicada por C1 vezes cosseno de 6t, que é o coeficiente da parte imaginária, mais C2 vezes seno de 6t, que é o coeficiente da parte imaginária. Agora, o que a gente precisa para terminar de resolver essa questão? A gente precisa encontrar o valor de C1 e o valor de C2, o valor dessas duas constantes. E esses valores vêm das condições iniciais do nosso problema. Ele diz no enunciado que Q de zero é igual a Q0. Substituindo T por zero e Q de zero por Q0, a gente vai ter essa equação aqui, E elevado a zero vezes C1 vezes cosseno de zero mais C2 vezes seno de zero é igual a Q0, e a gente encontra que C1 é igual a Q0. Qual é a outra condição inicial que a gente tem? A gente precisaria ter o Q' de zero. A gente tem do enunciado o I de zero, que é justamente Q' de zero, ele fala que é igual a zero. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai derivar essa expressão, substituir o t por zero e o Q' de zero por zero. Fazendo isso, a gente vai encontrar menos 2 Q0, e aí esse Q0 que aparece aqui, ele já é por causa do C1, que a gente sabe que é Q0, mais 6C2 igual a zero. Desenvolvendo, a gente encontra C2 igual a Q0 sobre 3. Substituindo na equação que a gente tinha encontrado ali em cima, a gente encontra que Q de t igual a Q0 vezes E a menos 2t, que multiplica cosseno de 6t mais 1/3 do seno de 6t. Resposta, letra A. É importante a gente notar o seguinte, a gente comentar o seguinte. Essa prova de 2020 ela foi um pouco atípica com relação ao que vinha acontecendo na parte de eletromagnetismo. Foram cobradas duas questões de circuitos elétricos. Isso não era comum. A parte de eletromagnetismo estava sendo mais cobrada para a parte de magnetismo em si. Então, é sempre importante ficar atento, é sempre importante lembrar
dessas análises de circuito, e é sempre importante notar o seguinte: aqui a gente precisou resolver uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Eletromagnetismo, de forma geral, usa muitos conceitos que são vistos nas outras disciplinas. Então, é muito importante para o eletromagnetismo estar também bastante afiado em soluções matemáticas, como, por exemplo, resolver uma equação diferencial ordinária de segunda ordem.